Sobre a ONU, sobre as expectativas dessa reunião, Assembleia Geral da ONU, com a ida de Lula, que já viajou neste domingo a Nova York, em meio às tensões com o governo norte-americano. A gente conversa agora com o Dr. Paulo Velasco, que é professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ótima tarde ao senhor, que bom conversarmos aqui na Jovem Pan. Uma reunião importante, um encontro importante, mas em meio a essas complicações do governo americano e o nosso estado também. O que esperar sobre o discurso do presidente Lula, que abre o evento nesta terça-feira, professor? Boa tarde, Bruno. Um prazer sempre falar com vocês. Podemos esperar um discurso contundente, né, como foram os dois últimos, né, que Lula fez na Assembleia Geral, né, tanto em 2023 quanto no ano passado. Um discurso que vai tocar nos temas que interessam a política externa brasileira, né, questões, né, fundamentais, né, como, por exemplo, o combate à pobreza, o combate às desigualdades no âmbito internacional, o combate à fome. O Brasil claramente também vai incluir, né, a questão climática, né, afinal de contas vamos muito em breve, né, sediar a COP30 em Belém, no estado do Pará, e haverá certamente, né, uma afirmação da soberania brasileira, exatamente por conta dessa conjuntura que você bem colocou, Bruno, por conta desse quadro, né, muito tenso nas relações do Brasil com os Estados Unidos. Podemos dizer que é o pior momento na relação bilateral em algumas décadas. O Brasil certamente, né, fará, né, uma afirmação da importância do princípio de soberania, né, rechaçando, refutando, né, qualquer tentativa de ingerência estrangeira indevida em nosso território, na nossa política, no nosso judiciário. Então, claro, né, uma viagem aos Estados Unidos nesse momento causa algum constrangimento para o Brasil, né, porque estamos, né, num momento muito delicado na relação com o governo Donald Trump, né. Enfrentamos aí não apenas o tarifaço de 50%, mas uma série de sanções, né, inclusive contra autoridades brasileiras, né, a aplicação da famosa lei Magnitsky, né, contra alguns juízes da Suprema Corte. Então o momento é ruim, né, mas na verdade não é uma viagem aos Estados Unidos no sentido de fortalecer a relação bilateral, né, não é uma viagem à Casa Branca, uma viagem, na verdade, à ONU, né, para participar da Assembleia Geral da ONU em Nova York, né, e por um acordo a sede da ONU foi estabelecida nos Estados Unidos, né? Então isso, claro, né, acaba de alguma maneira dando um certo alívio para o Brasil. O Brasil é um país que transita muito bem, Bruno, nos foros multilaterais. O Brasil é um amante do multilateralismo, é um histórico defensor da ONU, e a ONU completará no mês que vem 80 anos de vida. E o Brasil, claro, vai aproveitar o espaço, né, para afirmar sua importância internacional, né, e afirmar a importância da própria ONU, né? Mas isso, é claro que num momento de relações críticas com os Estados Unidos, né, causa algum constrangimento, sim. Esse aqui é o Rodolfo Maris, que também faz uma pergunta ao senhor. Rodolfo. Professor, boa tarde, muito obrigado pela sua presença conosco aqui no Jornal da Jovem Pan, no Fast News. Olha só, eu queria que o senhor falasse da grandiosidade ou da grandeza da ONU em relação aos últimos acontecimentos. Quando se instalou aqui duas guerras, uma na Rússia e agora em Israel, nós noticiamos a perda de força durante esse tempo da ONU. E agora nós estamos vendo líderes mundiais numa reunião, numa Assembleia da ONU nos Estados Unidos. Eu quero que o senhor falasse da grandiosidade, ou da grandeza, por assim dizer, da ONU. Muito bom, Rodolfo. A ONU, ela completa 80 anos de vida, né? Claro que muitas vezes, né, ela fica um pouco aquém das nossas expectativas, né, especialmente quando lidamos, né, com conflitos muito sensíveis, né, como você bem mencionou, né, a guerra na faixa de Gaza, a guerra na Ucrânia e outras, né, que há no mundo, né, ali no Sudão, também no Sudão do Sul, na República Democrática do Congo. A ONU muitas vezes não consegue trazer soluções, né, para esses conflitos, né, porque as grandes potências, né, acabam divergindo, né, por vezes nas suas posições, né, e como sabemos bem, né, há 5 potências, né, que são membros permanentes do Conselho de Segurança, que têm poder de veto. Então, né, se elas não quiserem, nada se faz. Se elas votarem contra, né, isso provoca uma paralisia na ONU, né, e o Conselho de Segurança, né, que é o órgão decisor da ONU, não consegue agir, né. Esses estados, né, são as grandes potências, como a gente sabe, Estados Unidos, Rússia, França, Reino Unido e China. Mas apesar disso, né, apesar dessa frustração, às vezes, expectativas, a ONU tem um papel muito relevante no mundo, né, a organização mais representativa, né, temos ali 193 estados participando. A ONU mobiliza agendas fundamentais, né, em temas, né, como o combate à fome, o combate à desigualdade. A ONU tem agências e fundos absolutamente relevantes, né, como é o caso, por exemplo, do Unicef, que cuida da infância e da juventude. Tem, né, organizações associadas importantes como a OMS na área de saúde, né, a FAO na área de agricultura e alimentação. Então é de fato, né, uma organização, né, e faz parte de um sistema mais amplo, né, que ajuda o mundo a ser um pouco melhor, né, tentando combater crises humanitárias, tentando, né, promover algum tipo de ação conjunta e multilateral em temas que são cruciais hoje,
Rodolfo, né, como, por exemplo, a questão das mudanças climáticas. Né, é a partir da ONU que se buscam, né, as ações, né, e a coordenação de esforços, né, para lidar com esses temas transnacionais tão sensíveis, né, não só para os países, mas para a própria realização da dignidade da pessoa humana. A ONU cuida não só dos Estados, mas cuida, acima de tudo, das pessoas, de cada um de nós, né, e ela tem um papel muito relevante, mesmo que, às vezes, não consiga agir como gostaríamos, né, ou não consiga responder a crises humanitárias de maneira tão célere ou de maneira tão efetiva. Uma reunião vai acontecer dia 24, juntamente com os integrantes do governo brasileiro, do Chile, Uruguai e da Espanha. Uma reunião que vai acontecer para ter uma discussão sobre a democracia. Mas os Estados Unidos não foram convidados. Esse é um recado de que o Estado, que sobre a democracia, o governo americano não está a fim de colocar em discussão quando não convidam os Estados Unidos? A Organização das Nações Unidas, né, nessa reunião da Assembleia Geral, Bruno, né, não raro ela também oferece a possibilidade de reuniões paralelas, né, seja encontros bilaterais, seja encontros plurilaterais, né, muito comum, né, que à margem da Assembleia Geral da ONU, né, os países, as lideranças se reúnam, né, para debater temas, né, que consideram importantes, relevantes e tentar avançar agendas comuns, né, a esses atores, né. No caso da democracia, né, o Brasil entende que é uma agenda importantíssima, né, o Brasil de alguma maneira reconhece, né, que passou, né, por um agravo contra a democracia ali no 8 de janeiro, né, agora, né, já temos a decisão do STF, né, contra, né, parte do núcleo fundamental ali, né, daquela ação. Então o Brasil acha que tem um lugar de fala importante, né, que o Brasil, né, precisa articular com outros players, né, para tentar defender a democracia no mundo. Nenhum cenário internacional, nem que vemos, né, de fato, atentados contra a democracia em várias partes do mundo, né. Vivemos uma era marcada por desinformação, vemos uma era marcada por fake news, vemos uma era marcada por uma série de ações, né, que comprometem por vezes, inclusive o bom funcionamento da própria mídia, né, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, né, ataques de toda sorte, né, reconhecemos não só, né, em países muito remotos, mas vemos também no mundo ocidental. Então é importante sim, né, que se levante a pauta da democracia no mundo contemporâneo, e o Brasil, né, justamente entende, né, que tem, né, um papel a cumprir nesse sentido, né, deixar de fora o Trump significa, claro, reconhecer que os Estados Unidos, nesse momento em particular, não tem muito a contribuir nessa agenda, né? O Brasil reconhece o Trump, né, talvez como um personagem que, inclusive, faz mal à própria democracia norte-americana, né, conforme vimos ali, né, no 6 de janeiro de 2021, né, logo depois que ele perdeu as eleições, né? Então, acho que, né, houve, de fato, né, aí nesse episódio, né, nesse encontro que haverá, né, mais um sinal, né, de afastamento dos dois players, né, o Brasil debater democracia, o Brasil buscar promover essa agenda tão importante, mas, naturalmente, né, não convidando os Estados Unidos, porque entende que, né, esse ator, né, esse país tão relevante, né, na presidência Trump, né, não tem muito a ajudar quando se pensa em democracia. A gente vai acompanhar, evento importante acontece nesta semana, a gente volta a falar durante a semana sobre essa repercussão e também sobre o discurso do presidente Lula. Muito obrigado pela entrevista, por conversar com a Jovem Pan, professor.